sócio torcedor do Voltaço acessando nosso site. Escolha entre os planos prata, ouro ou aço. Preencha seus dados e receba nosso kit de boas-vindas em sua casa. Associe-se e faça o Voltaço se tornar cada vez mais forte. Olá a todos, damos início à coletiva de imprensa aqui no CT João Avelange. Vamos começar agora com o treinador, o técnico Rogério Correia. Professor, o Voltaço tem mais uma oportunidade de conquistar uma vitória dentro de casa. E o que você acha que isso pode agregar positivamente para a sequência do time na competição? Então, bom dia a todos. Importante demais nós buscarmos os 3 pontos nesse jogo, jogando em casa, vindo de 2 jogos, de uma vitória e um empate fora de casa, que pontuamos bem. E agora, dando sequência a isso aqui, conseguindo 3 pontos, para a gente vai ser fabuloso, né? Então, é com essa mente que nós vamos entrar em campo para que a gente possa buscar os 3 pontos e se consolidar na competição. O time vem em evolução na competição, né? E tem como destaque, por exemplo, que existe como, por exemplo, finalizações, o controle de jogo, o Voltaço controla a maioria das suas partidas e também tem chegado muito ao gol do adversário. Como que você analisa essa evolução da equipe na competição? Então, isso é uma tônica, acho que do Volta Redonda, desde que eu cheguei aqui, de todos os meus trabalhos, é um time que normalmente tem a posse de bola, é agressivo, chega muitas vezes no último terço. Haja visto, a equipe, nos últimos anos, a gente sempre tem o artilheiro da competição, ou a equipe que mais fez gol na competição, né? Então, sempre buscamos isso. Infelizmente, os gols não vêm saindo muito nessa Série B. Porém, nós chegarmos na área adversária, nós chegarmos para finalizar, obviamente a gente é uma das equipes que mais finaliza, que mais tem posse de bola, que mais chega no último terço do adversário, porém, a gente é uma das piores equipes também de acertar o gol, né, de fazer o gol. Então, são coisas que só o dia a dia, só a confiança que a gente está adquirindo nos jogos que vai nos possibilitar fazer os gols e, consequentemente, estar evoluindo na competição. A nossa defesa tem se destacado nos últimos jogos por não ter sofrido gols, né? Aqui o senhor atribui isso e como que está sendo feito o trabalho para que a equipe sofra cada vez menos gols durante a competição? É a organização da equipe, né? A gente já vem trabalhando bem isso, obviamente também a qualificação dos nossos jogadores também, a organização, o entrosamento que vem adquirindo jogo a jogo, tudo isso está sendo muito importante para que a gente possa ser um time de confiança, um time que mantém uma sustentabilidade muito boa ali atrás, então buscar evolução a cada jogo. E muito da dedicação dos atletas, né? Que são comprometidos com a parte tática e, obviamente, também desempenhando a parte física ali para que possam estar tirando todos os espaços dos adversários. O senhor fez uma variação tática, promoveu uma variação tática da equipe no último jogo e o time correspondeu. Como que você analisa essa mudança e a resposta dos jogadores em campo, a entrega dos jogadores em campo? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante, essas variações com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, não sendo uma coisa fixa, e sim jogo a jogo, para que a gente possa ter uma estabilidade melhor dentro de campo. E os jogadores são os maiores responsáveis, né, cara? A gente faz o trabalho, o Siston me ajuda muito nessa parte de análise nossa e nosso adversário. A gente estuda para ver qual é a melhor formação, mostra para os atletas através de vídeo e depois a gente vai executar em campo, né? Então, eles estão desempenhando papel brilhante que agora, acho que para a gente se consolidar na competição, a gente precisa fazer os gols para que a gente possa vir as vitórias e, consequentemente, dar confiança ainda mais para os nossos jogadores. A partida de segunda-feira vai ser contra o Amazonas num horário bom, né, num dia acessível a todos. E qual a importância da presença do torcedor no Raulino no próximo jogo? Então, isso é sempre muito importante. O futebol, ele é feito de emoção, né? Então, quando você está com um estádio com seus torcedores a teu favor, obviamente é muito favorável. A gente vê agora lá de Criciúma, agora que a gente enfrentou uma equipe que tem uma torcida muito forte, muito boa, presente no jogo ali, impulsionando o atleta deles, né? E, obviamente, quando a gente vem para casa, a gente quer isso, né? Tá perto dos nossos familiares, perto das pessoas que torcem pela gente. Então, o apoio do torcedor é fundamental para que ele possa comparecer e continuar nos ajudando a crescer na competição. O que representa para o senhor comandar um time que leva muito mais do que a instituição, mas leva uma cidade, leva
o Estado do Rio de Janeiro, representa o Estado do Rio de Janeiro numa competição tão importante como a Série B? Isso é importante demais. Eu te falo que você levar o nome da cidade já é importante, você representar o seu estado é importante, porque pessoas que torcem para os outros grandes da capital, obviamente, torcem por você também, para que você possa estar em evolução, né? Então, e eu como carioca da Gema também, pô, representar meu estado também numa competição cenário nacional, para mim é muito importante, para que todos nós aqui que a gente possa desempenhar o melhor papel. Agora, fugindo um pouquinho do futebol, ontem nós vimos que o senhor e toda a comissão e o elenco receberam a cadela Tacinha, né, nossa nova mascote lá no CT. E qual é a importância de um time de futebol apoiar causas sociais e em especial como essa, né, como é a causa animal? A importância é da visibilidade, né? Obviamente, quando uma equipe de futebol entra nesse assunto, não importando qual que vai sempre dar uma visibilidade maior, né? Tanto para a equipe quanto para a ação ali. E da cadela foi fantástica. Ela invadiu o campo ali no momento tenso para a gente não tinha vitória ainda. E para todos os supersticiosos como eu sou, ela apareceu ali e a gente conseguiu a vitória, foi fantástico. E eu sou a favor de que ela entre nos jogos no Raulino, ela entra ali na coleira ali para não fugir também, né? Entre com os jogadores e no campo ali, que você vai ser um símbolo importante, vai gerar até matéria para vocês, para todo o cenário nacional. Nós queremos ouvir as suas considerações finais e destacar a importância, não só do torcedor de Volta Redonda, mas de todo o Sul Fluminense, estar no Raulino na segunda-feira. Então, isso é muito importante para a gente. Eu quero primeiro parabenizar todos os jogadores, cara, pelo empenho, pela dedicação que vem tendo nos jogos e principalmente no dia a dia, onde é uma coisa chata, onde é uma coisa que você não tem aquele ânimo do jogo e eles trazem essa intensidade, essa energia para o nosso dia a dia. Então, parabenizar muito eles nessa parte de crescimento que estão tendo. E também o torcedor, né, que possa estar conosco lá no Raulino na segunda-feira, nos apoiando, nos incentivando para que a gente possa buscar mais uma vitória e estar se consolidando na tabela, pontuando em todos os jogos. Dando sequência aqui à nossa coletiva de imprensa, agora nós recebemos nosso lateral direito, o Wellington Silva, um dos capitães da equipe, o Raí, nosso meio-campo, que vem sendo destaque nas últimas partidas. Vamos começar perguntando para o Wellington, uma pergunta que ela vem do Thiago Pastor, do Voltaço Notícias. Wellington, como tem sido a disputa pela vaga na lateral direita? Você voltou a ser titular e considera que é uma dor de cabeça positiva para o Rogério Corrêa? Então, como o campeonato é muito longo, né? Você tem que ter vários jogadores por posições, porque tem lesão, tem cartão. E aqui, graças a Deus, né? A gente tem um elenco muito bom, cara. Cada posição ali tem 3, às vezes até 4 jogadores. Muito bom no nível técnico, né? Que o Rogério pode fechar o olho e colocar qualquer um. É uma disputa sadia, porque já jogou o Inayan, já jogou o Johnny, agora está sendo a minha vez. Igual eu falo, cara, um grupo forte conquistar algo grande. E continuar nessa pegada, e quem for jogar vai desempenhar o melhor papel. Agora chegou a minha vez, eu tenho que desempenhar o melhor papel e mostrar que eu posso continuar sendo titular. Uma nova pergunta para você, Wellington, do Thiago. O Voltaço vem em evolução na competição. Você está disputando mais uma edição da Série B na sua carreira, conhece todas as dificuldades da competição e o que você acredita que, se a equipe continuar evoluindo, o que a equipe precisa fazer para continuar evoluindo e brigar em outras partes da tabela? Então, Série B é uma competição muito difícil. Eu já caí com o Remo, mas já subi 2 vezes, com o Juventude, com o CSA. E era elencos que não tinha muito, assim, valor econômico muito grande. Então, mas o que aconteceu com esses times que subiram? A gente não perdia pontos. Fora de casa a gente fazia 1 ponto, beliscava 3, e dentro de casa era sempre 3 pontos. Eu acho que tem que focar nisso. Estamos fazendo bons jogos, mas além de tudo a gente tem que pontuar. Independente se é fora ou dentro de casa, a gente tem que pontuar, porque bater aqueles 45 pontos, né, que na matemática falam que livra, e pensar em algo grande. A gente tem que manter o pé no chão, estamos em evolução, mas a gente não quer sair dessa zona de rebaixamento para não voltar mais. Agora a pergunta do Thiago Pastor, destinada ao Raí. Raí, como tem sido a sua adaptação aqui no Voltaço
E você vem entrando bem nos últimos jogos, né? Ganhou a vaga titular na última partida. E queria que você falasse sobre o seu momento agora com a camisa do Voltaço. Minha adaptação está sendo muito boa, né? Tinha jogadores já que eu conheci aqui, como o Elito, da minha comunidade também, como os moleques também que eu já enfrentei contra, Caio, Vitinho, Johnny. A adaptação está sendo muito boa, estou muito feliz de poder estar jogando aqui no Volta Redonda, disputando uma Série B, que é uma competição muito difícil. Espero que a gente consiga conseguir nossos objetivos, que é permanecer na Série B e depois pensar em, se Deus quiser, o acesso. Outra pergunta do Thiago para você, Raí, é sobre o seu posicionamento. Você atua no setor do meio-campo e também na ponta. Qual é a posição que você prefere jogar e a qual que você se sente mais à vontade? O jogador prefere jogar, né? Independente da posição, mas eu prefiro ali no meio de campo, que é onde eu me sinto bem. Agora, nós recebemos aqui uma pergunta que veio de longe, né, da terra do nosso adversário, de Manaus, do Paulo Rogério, da agência Esportes Manaus. Ele pergunta para o Wellington. O Voltaço se encontra na zona de rebaixamento, mas joga em casa diante do Amazonas, que ainda não venceu. Nesse confronto direto com o time amazonense, você considera que é o famoso jogo de 6 pontos para ambas as equipes? Então, eu acredito que sim, cara, porque eles também estão na zona de rebaixamento. Vai ser um jogo super difícil. O Amazonas não venceu ainda, mas estão fazendo bons jogos, cara. Porque às vezes você faz bons jogos e não vence. Então a gente tem que ter o respeito. Claro, tá dentro do nosso domínio, a gente vai querer vencer, respeitando sempre a equipe deles, mas eu acredito que é um jogo de 6 pontos sim, porque a gente vencendo sai da zona de rebaixamento, acredito eu, e deixa a equipe do Amazonas lá embaixo. Agora, Wellington, seguindo com você, a pergunta do Leonan, do Globoesporte.com. Você já tem experiência de jogar a Série B, inclusive com acesso, como você bem disse, né, com Juventude. Na sua visão, quais são os fatores fundamentais para uma equipe permanecer na Série B em segundo momento para conseguir o acesso? O que é o diferencial que o time tem que ter nisso? Então, igual eu já falei aqui, o diferencial tem um elenco bom, que quando você tem jogador suspensão ou lesão, você consegue repor e não perder qualidade técnica, né? Você tem que ter um elenco muito bom, produtivo e não perder pontos, cara. Eu falo sempre que a gente tem que sempre pontuar fora de casa, dentro de casa, porque só assim você consegue se livrar do rebaixamento e pensar no acesso. Uma segunda pergunta dele é como você avalia a importância de jogadores experientes, assim como você, para a disputa da competição. O jogador com uma experiência como você, os jogadores assim fazem a diferença no decorrer da competição? Então, eu acredito que sim, que a experiência conta muito, cara. Até quando a gente não está jogando, a gente procura, né, conversar bastante com o mais jovem, com jogadores que nunca jogaram Série B, para passar, né? Porque a gente já passou por isso, por muitas coisas de Série B, Série A. Então, a experiência eu acho que conta sim, porque faz muita diferença ali na hora de tomada de decisões. E eu acredito que o jogador fica mais focado e os mais jovens, né? Até o Raí tá aqui, jogador que escuta bem e faz as coisas certas. Agora a pergunta do Leonardo destinada a você, Raí, é como você, além da questão da sua presença nas partidas, né? Como que você avalia o seu amadurecimento dentro da equipe nesses últimos jogos, né? Na forma que a equipe joga? Como que você entende isso? A equipe joga da forma que eu acho que é a melhor para mim, né? Que se encaixa assim no meu estilo de jogo, de propor o jogo, né? De poder estar sempre com a bola, poder atacar. Eu acho que tem muita mais chance de ganhar o jogo você tendo a bola. E minha adaptação está sendo muito boa com os jogadores. Estou conhecendo muito bem muitos jogadores que eu não conhecia, né? De estilo de jogar, como o Pierre, que está para mim sendo um bom jogador assim para entender meu estilo de jogo. Eu estou feliz de estar podendo jogar. Espero que a gente consiga arrancadas e consiga essas vitórias que a gente tanto almeja. Uma segunda pergunta que ele faz a você o que vem sendo aprimorado como prioridade nos treinamentos para que não só vocês como atletas, mas também todo o elenco consiga melhorar os números tanto ofensivo quanto defensivo? Ou Elton, você pode ficar à vontade para responder essa pergunta, tá? Tanto ofensivo quanto defensivo na sequência da competição. Então, eu estava até vendo outro dia os números, né? Nossa, é uma equipe que finaliza bastante, mas não está conseguindo acertar o alvo.
Eu acredito que a gente começar a aprimorar isso, vai começar, assim, não ter facilidade, mas conseguir as vitórias mais tranquilamente, tranquila, né? Porque estamos conseguindo chegar no último terço, mas não estamos finalizando ao gol. Então, acredito que estamos treinando bastante para aprimorar isso. E defensivamente, nossa equipe está indo bem, cara. Eu acredito que sejamos uma das melhores defesas do campeonato, mesmo estando na zona de rebaixamento. Mas a gente tem que ter aquele meio termo, né? De conseguir fazer os gols e não tomar o gol, não tomar os gols, né? Para a gente conseguir nossos pontos e conseguir nossos objetivos. Você foi campeão brasileiro da Série C aqui ano passado e hoje você está num time que representa o Rio de Janeiro na Série B. É especial para você, um jogador que já tem passagem por outros grandes clubes pelo Brasil, viver esse momento com um time que leva o Rio de Janeiro para o país? Eu até estava brincando outro dia que o Volta Redonda estava há muito tempo, né, sem jogar a Série B e graças a Deus na minha vez conseguimos chegar à Série B, né? Fui campeão brasileiro ano passado com o Volta Redonda. Eu, como também sou carioca, lá, eu e Raí, lá do Complexo da Maré. Até feliz demais de ter ele aqui comigo, que não sei quantos anos ele é mais novo do que eu, mas eu vi ele bem pequenininho, agora estamos jogando juntos, né? É muito bom demais. E é bom, cara, representar o nosso estado, né? Onde a gente foi criado e conseguir o objetivo maior de chegar, quem sabe, né? De botar o Volta Redonda na Série A. Mas é tudo degrau a degrau. Então, como que eu falo, gratidão pelo futebol, gratidão por estar em Volta Redonda, uma cidade que já me abraçou, e eu estou muito feliz, cara, de representar o Rio de Janeiro e Volta Redonda, e a cidade de Volta Redonda. Essa pergunta eu passo para o Raí. Raí, você chegou à Volta Redonda esse ano, como que tem sido a adaptação sua à cidade, agora falando de vida, né? Como tem sido a sua adaptação à cidade? Tem conhecido a cidade? E também, você veio de uma grande equipe, né? Como é poder jogar a Série B estando no seu estado? Estou muito feliz, né, de estar aqui em Volta Redonda. Confesso que eu não conheço muita coisa ainda, além do shopping. Estou feliz, cara, de estar aqui, de estar disputando a Série B pelo time do Rio de Janeiro. Como o Hélito falou, nós somos cria da comunidade da Maré, então estar representando o Volta Redonda, Rio de Janeiro, é muito bom para a gente. Espero conseguir, como o Hélito falou, permanecer e, se Deus quiser, o acesso aí, quem sabe. Agora eu queria ouvir os dois. Pode começar até por você, Raí. Na segunda-feira a gente tem um adversário forte, tradicional, e dentro da nossa casa, onde nas últimas temporadas a Volta Redonda se acostumou a ter como diferencial a pressão e vencer os jogos. Você que está chegando agora, como que você entende a importância da presença do torcedor no Raulino na segunda-feira? A importância demais, né, ter ali a torcida, querendo ou não, o 12º jogador, né, que consegue nos levar para frente, e eles apoiando vai fazer muita diferença. Espero contar com o torcedor lá, segunda-feira, para que a gente consiga sair com os 3 pontos, que é o mais importante para a gente. E você, Wellington, que já conhece a casa, já conhece a cidade, né? A gente queria ouvir de você. O torcedor do Voltaço, nos jogos decisivos, sempre acaba tendo a diferença. Na segunda-feira vai ser mais especial para ajudar o time a dar sequência a essa reação na Série B? Com certeza. Eu sempre falo que juntos somos mais fortes. E eu sempre falo isso para eles. Vem apoiar sempre a gente, porque a gente precisa do apoio deles. Ano passado, eles foram essencial na nossa arrancada ali na Série C, no quadrangular final. Então, eu sempre falo para eles, juntos somos mais fortes. Então, vem para o Raulinho na segunda-feira para a gente conquistar nossos 3 pontos, se Deus quiser.